Olá, pessoal do terceiro semestre do curso Técnico em Administração do Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari. Mais um vídeo da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental, beleza? Vamos continuar, né, com nossos estudos em casa. Esse vídeo faz parte tem outros dois vídeos. Nos outros dois vídeos, no primeiro eu falo do pré-Segunda Guerra Mundial, no segundo eu falo da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, e neste eu começo a falar do pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo a partir da relação que a Organização das Nações Unidas, fundada no pós-Segunda Guerra Mundial, né, logo após que acaba a Segunda Guerra Mundial, essa relação que essa organização traz aos países, as questões políticas e tudo mais. Beleza? Vamos começar então aqui, essa apresentação com Estocolmo 1972. Estocolmo é a capital da Suécia. Em 1972 ela recebe um encontro da ONU. Esse encontro é bastante importante porque ele traz vários países, vários pensadores para discutir meio ambiente. É o primeiro grande encontro no âmbito, ou seja, realizado, organizado pela Organização das Nações Unidas para discutir meio ambiente. Então ele tem muitos países aí, né? Nesse encontro, pessoal, coisas que tem que ficar claro. Voltar aqui um pouquinho para falar um pouco das fotos. Ali na primeira foto, que tem 3 homens segurando documentos, são os documentos, os relatórios que foram assinados e que foram frutos desse encontro. E nas outras fotos são das assembleias, né? Como que os representantes dos países estavam ali e começaram a discutir meio ambiente, beleza? Bom, passando, o que basicamente influenciou as discussões desse encontro? Foi esse relatório, esse livro, feito por um casal de estudiosos, cientistas norte-americanos, que se chama Os Limites do Crescimento. Está em inglês aí, né, no slide, mas traduzindo é Os Limites do Crescimento. Basicamente, o que eles vão falar? Se a gente pensar nos recursos naturais, nos alimentos e etc., que está representado nesse gráfico, não se preocupem com o gráfico ele é só uma forma de ilustração, tá? Esses recursos naturais, tudo isso, recursos naturais, alimentos, produção de alimentos e tal, e produção, a gente vai ter um boom disso, ou seja, a gente vai aumentar nossa produção, aumentar nosso uso de recurso natural, ou seja, diminuir o estoque de recurso natural e vai aumentar a população. Então, o que queria dizer? Que a população cresce muito mais rápido do que a nossa possibilidade de produzir comida ou de ter recurso natural. E isso ia causar um colapso. Essa era a previsão lá em 1972, certo? Notem que no gráfico aí, o ano que está bem demarcado no centro do gráfico é o ano de 2000, que seria a previsão, porque em 2000 iria acontecer um colapso. Bom, esse colapso não aconteceu, mas o que é importante disso? Esse relatório, sobretudo, ele veio trazer a visão de que os recursos naturais, eles são finitos. Eles acabam, né? A grande maioria deles acaba, né? E que nós, enquanto planeta, enquanto países, enquanto empresas, enquanto organizações, enquanto pessoas, nós temos que assumir nossas responsabilidades para que esses recursos não acabem. Era mais ou menos essa discussão que se tinha na época. Beleza? Então, dito isso, o que a gente tinha o que pautou a discussão de 1972? O que foi o sujeito da discussão, o que foi o assunto, a temática, basicamente esses limites de crescimento. E aí a gente tem aqui essa divisão. Eu não gostaria que ela ficasse muito assim, que vocês usassem muito ao pé da letra, mas essa divisão é mais sobre aquela discussão que a gente fez sobre países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou países desenvolvidos ou em subdesenvolvimento, ou países do primeiro e do terceiro mundo. Essas nomenclaturas elas mudaram conforme os anos, as instituições, as organizações, a própria ONU, ela foi mudando, mas mais ou menos elas querem dizer a mesma coisa. Que existem países que atingiram um certo nível de riqueza, basicamente de riqueza, e de índices sociais, de educação, alguns outros índices, e esses países podem ser considerados desenvolvidos. Eles são industrializados, produzem bastante riqueza e têm alguns níveis lá
que são vistos que eles podem ser chamados de países desenvolvidos. No mapa, esses países são em azul. E os outros países que estão em vermelho são os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos ou do terceiro mundo. A linha, lembra que eu falei para vocês que havia uma linha, que há uma linha do Equador, acima dessa linha um pouco, se a gente pudesse traçar, a gente teria acima dela os países desenvolvidos e abaixo dela o único país desenvolvido que estaria é a Austrália, que está lá no canto à direita. Bom, o que a gente tem que pensar sobre isso? Em 1972, esses países desenvolvidos, eles vinham com uma visão, ou os ambientalistas desses países, as pessoas que pensavam no meio ambiente nesses países, eles vinham com a visão do desenvolvimento zero. Ou seja, nós temos que sentar todo mundo e parar de fazer o desenvolvimento como a gente está fazendo. A forma como o capitalismo está caminhando está levando a gente para um colapso. A gente está caminhando em direção ao muro, a gente vai bater. Beleza. Então, a visão era desenvolvimento zero. Nós temos que reduzir os níveis de desenvolvimento, níveis de produção de alimentos, níveis de... enfim. O outro grupo, que é os dos países subdesenvolvidos, pensava assim, nós precisamos desenvolver a qualquer custo. É muito fácil quem já está desenvolvido falar que a gente não precisa desenvolver, né? Isso foi até visto como uma estratégia política dos países desenvolvidos para manter os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos do terceiro mundo, assim, como se eles não fossem desenvolver. Beleza? Então, se tinha muito mais uma dicotomia. De um lado, desenvolvimento zero e do outro lado, desenvolvimento a qualquer custo. E essas discussões começaram a serem mais levadas a sério, né? Então pensem, eu tracei um histórico para vocês e só em 1972, ou seja, há 50 anos atrás, menos de 50 anos atrás, que a gente vai discutir meio ambiente de forma política, com a grande maioria dos países discutindo isso, certo? Bom, continuando mais um pouco, em 1983, então você tem 72, passa 10 anos, 11 anos as discussões, mas assim, não é que parou, não se discutiu. A ONU ela trabalha com grupos, com comissões e etc. Essas comissões elas são realizadas para se pensar em estratégias políticas, em formas como os países podem agir. Então, isso foi ocorrendo, beleza, mas em 1983, essa mulher, chamada Gro Harlem Brundtland, ela assume uma comissão bastante importante do meio ambiente. Ela é médica, isso mostra bastante coisa, e ela politicamente é bastante importante, foi bastante importante, porque ela foi a primeira ministra da Noruega. Tá? O que é importante da gente pensar? A Gro Harlem Brundtland, ela pensava no seguinte, nós não podemos pensar o meio ambiente sem as pessoas. Ela era médica. Então isso vai dizer que assim, um meio ambiente saudável quer dizer que as pessoas estão saudáveis, né? E ela, durante esses 4 anos, a comissão dela vai produzir um relatório, que está em inglês aí, mas a tradução quer dizer o nosso futuro comum. Esse relatório, se vocês olharem lá no canto, está dizendo The Brundtland, então, o relatório da comissão de Brundtland. Esse relatório ele foi muito importante. Por quê? Porque ele vai trazer, basicamente, o que tem que saber desse relatório? Ele vai trazer a ideia do que é desenvolvimento sustentável. E aí, entre as várias coisas que o relatório fala, o desenvolvimento sustentável, ele vai definir como sendo: desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. É a primeira vez que a gente vai pensar em meio ambiente a partir do hoje para o amanhã. Então, ou seja, eu tenho que pensar em desenvolver hoje sim, então aquela ideia de desenvolvimento zero, um pouco que ela cai por terra, mas eu não posso desenvolver a qualquer custo. Eu tenho que ter limites, e esses limites eles têm que ser claros, e todos os países têm que assumir as suas responsabilidades. Beleza? Então, recapitulando, o que a gente falou basicamente até agora. Estocolmo, 1972, encontro da ONU, bastante importante, que é a primeira vez que a ONU reúne muitos países para discutir meio ambiente.
O que se discutia na época estava envolvido com os limites dos recursos naturais, os limites do crescimento. Os países não conseguiriam, a visão é, os países não vão conseguir crescer a todo custo, todo momento. Duas visões, mais uma dicotomia para ficar na cabeça: desenvolvimento zero e desenvolvimento a qualquer custo. Países do primeiro mundo ou desenvolvidos com essa visão do desenvolvimento zero. Países do terceiro mundo ou subdesenvolvidos com essa visão do desenvolvimento a qualquer custo. De 1983 a 1987, a Brundtland assume a Comissão Mundial do Meio Ambiente e o resultado disso é um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Ah, professor, mas o que tem nesse relatório que é importante? O que tem é o conceito de desenvolvimento sustentável, que vai, pela primeira vez, tentar dizer o seguinte: a gente tem que desenvolver, tem que lutar ou tem que ver as nossas necessidades atuais, mas a gente sempre tem que pensar nas necessidades das gerações futuras. Beleza? Eu vou gravar mais vídeos, vai mais material aí para vocês. Continuem estudando e a gente se vê virtualmente. Obrigado. Qualquer coisa, e-mail. Beleza? Valeu. Estudem.